Graça e paz a todos. Estamos aqui para mais um devocional bem curto. Estou aqui para falar sobre escravidão e Paulo. Eu escutei recentemente um pregador sem instituição que falou que coisas na palavra de Deus, na Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, não vale mais para os dias de hoje. Eu até concordo em parte com isso. Coisas da lei que já não tem mais serventia nenhuma, pois Cristo já cumpriu a lei. Mas ele falou que até Paulo também ainda, sob o lance de raspar a cabeça, ele ainda estava sobre a lei, assim, na égide da lei. Estava ainda se aperfeiçoando, também concordo. Mas ele falou que ele falou uma besteira para mim que soa até como heresia, que sobre Paulo ser a favor da escravidão. Em nenhum momento a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, fala sobre isso. E eu vou estar lendo aqui o livro de Filemão, a carta de Filemão, que é bem curtinha. Eu vou estar lendo do 8 ao 12, do capítulo 1. Isso é um capítulo, né? Então eu estarei lendo do versículo 8 ao 12. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia peço-te antes por caridade, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo, peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil ele é. A ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. É que essa Bíblia aqui é de linguagem mais antiga, mais rebuscada. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Então aqui, Paulo fala para o Filemão, que era um cristão, receber de volta o seu escravo Onésimo. E o Novo Testamento, em nenhum momento, ele incentiva algum movimento direto pela libertação dos escravos. Até porque, naquela época, no contexto político, século I da nossa era, estavam sob a égide do Império Romano, que a escravidão, existia mais escravos em Roma do que romanos. Essa frase é clássica. Então, nunca a palavra de Deus, o Novo Testamento, fala sobre nós temos que libertar os escravos. Não, que senão a igreja seria destruída, a obra seria destruída. Então, ao invés desse confronto direto, essas diretrizes foram dadas ao escravo cristão e ao senhor dos escravos, para, através do amor, enfraquecesse, mesmo que lentamente, a escravidão. E foi o que aconteceu. Inclusive, milênios depois, na escravidão negra, se pararmos para analisar, não vou entrar no mérito aqui que a Igreja Católica falou que negro não tem alma, ou alguns protestantes também não reconheciam os negros, mas foi um pastor presbiteriano inglês que lutou pela abolição da escravatura no Reino Unido e no Império Britânico como um todo, em 1833, contra o tráfico negreiro, essas coisas. E foi um movimento que gradativamente foi para todos os países. Lembrando que a escravidão não era só negra. Mesmo nessa época, no mundo árabe tinha brancos escravos também, ou de outras cores, assim, outras etnias. Eu não gosto de usar o termo raça, porque Deus só criou uma raça, a raça humana. Ele criou tribos, famílias, povos, e não raças, por cor da pele. Então, é isso. Então, o que eu quero falar aqui nesse devocional Paulo não era a favor da escravidão, como falaram, só que ele não podia e não queria falar, olha, nós temos que libertar os escravos. Ele não era um líder sindical, um líder tipo Espartacus, que lutava pela liberdade dos homens. A liberdade do homem, não adianta nada ele quebrar as correntes, mas continuar preso aqui e aqui, pelo pecado, pela sua natureza maligna. A verdadeira liberdade é em Cristo Jesus. Esse sim é o nosso libertador. E aqui Onésimo deveria ser liberto. E se Filemão desejasse, e Paulo fala para ambos se acertarem e ter um amor fraternal entre irmãos de Cristo. E Paulo estimulou Filemão a isso, a perdoar Onésimo pela sua fuga, pelo seu delito. E foi o que aconteceu. Porque ambos, assim, se aceitando como irmãos de Cristo,
fatalmente Onésimo seria liberto e eles iam trabalhar juntos na pregação do evangelho naquela época. E provavelmente foi isso que aconteceu. Então é isso, meus amados. É sobre essa questão que os cristãos serem a favor da escravidão ou não naquela época. É o que eu vejo aqui na palavra do Senhor. Eu vejo que a gente não poderia enfrentar aquelas autoridades naquela época. Entendeu? Era um contexto totalmente diferente. Era um império autocrático que mandava no imperador mesmo, no máximo os senadores e os generais. Então é isso. A igreja não podia enfrentar assim com armas ou com violência. É com amor, oração, jejum. É isso que nós temos que fazer. Amém, irmãos? Que Deus conceda um bom dia para todos e graça e paz. Em nome de Jesus. Amém.